Oi, gente, tudo bom? Eu sou a professora Catiana, vou ministrar uma aula para vocês hoje. Como vocês veem, não é de peixes e nem de maquiagem com essa cara de derrota, né? Vou ministrar a aula hoje para vocês sobre doenças de Chagas, tá? Essa doença é uma doença negligenciada no nosso país. Vou explicar um pouquinho para vocês também sobre isso em um vídeo. E vou explicar um pouco também sobre a minha adaptação. Sempre faço minhas aulas pensando num aluno autista. Acho que vocês já devem ter visto falar. O aluno autista, são 3 estágios, é o severo, o médio e o leve. Esse ano ele mudou de conformação, o CID-10, né? Vai para o CID-11 e as conformações foram todas mudadas. Hoje até o aluno mais tímido ou vamos supor, a criança mais tímida, aquela que não se adapta ao convívio social, tudo foi mudado. É bom até vocês darem uma olhada agora nessa nova conformação. Porque a timidez, aquela timidez excessiva hoje, está sendo tratada como uma forma de autista. Então, pensando nesse aluno e pensando em todos os artigos que eu já li e pensando na parte psicopedagoga que eu já trabalho lá na escola e no preconceito também que eles sofrem, gente, e na quantidade deles que a gente vamos se deparar, sabe? Porque se a cada 10 nascimentos um é autista, então daqui 10 anos a gente vai ter muitos autistas em sala de aula, tá? E se a gente não se adaptar, sabe? Se a gente não se informar e não for vivenciar e viver e aprender sobre ele, como que a gente vai dar aula para ele? Eu tive que aprender sobre os 2 que eu tenho lá na sala. Então, pensando nisso, eu faço a aula para o autista. Então, gente, como eu falei para vocês sabem o que são doenças negligenciadas? Pois é, essa doença que eu vou falar, que é a doença de Chagas, que foi descrita por Carlos Chagas, é uma doença negligenciada, junto com mais muitas outras, presentes no nosso país, assim como na África, na América também, bastante, nessa faixa tropical. Aliás, países, baixa renda, é assim que ela é relacionada. Por quê? Porque toda vez que a gente fala em doenças negligenciadas, a gente pensa em agentes infectantes e parasitas. Isso mesmo, gente, parasitas. Pois é, olha o nosso ponto. Evoluímos tanto, estamos no século XXI, mas ainda estamos com isso, com doenças que já poderiam ter sido, sei lá, tratadas, terminadas da Terra, mas não conseguimos. E então vivemos essa era, né, de ter que procurar recursos, ver as pessoas, as populações sofrendo por coisas tão pequenas. E além disso, né, tem toda a falta de desinformação, porque, como eu vou falar para vocês, a doença de Chagas, ela afeta as pessoas de baixa renda. Por quê? Porque o próprio barbeiro, ele tem hábitos noturnos, a moradia dele é essas coisas, palha, casa de pau a pique, barro, coqueiro, essas casas bem mais antigas, que hoje a gente só vê nessas cidades mais ribeirinhas, nessas pessoas mesmo de baixa renda, que ainda estão muito abaixo da nossa faixa da pobreza. Porque sim, gente, ainda tem muita gente abaixo dessa nossa faixa, tá? E o que acontece com tudo isso? Além de todo esse problema, de todas as outras doenças em si,
Os nossos governantes, os nossos municípios, até os nossos próprios médicos, eles não sabem muito bem lidar com a doença, tá? Então, a desinformação é sobre os profissionais de saúde mesmo, sabe? Até se achar o diagnóstico, a pessoa já sofreu muito. E aí, quando ela vai descobrir, ela já está na fase crônica, entendeu? E aí vai para a parte de medicação. É onde temos um outro problema, tá? Por quê? Por quê, né? Como dizemos, negligenciada. A indústria farmacêutica, no nosso país, no mundo, ela só visa o lucro, tá? Ninguém quer trabalhar para o pobre. Por quê? Porque crônico é baratinho o remédio, então um remédio caro é que sustenta o comércio, tá? É o que sustenta o farmacêutico. Então, para quê, né? Para que estudar, né? Fazer um remédio para chagas, né? Pois é, ninguém foi estudar. Ninguém quis, sabe, brigar ali para continuar o esforço de Carlos Chagas. Ninguém. Então, o nosso remédio é de 1960. Olha só, ele não consegue agir em todas as fases da doença. Ele tem efeitos colaterais muito forte, tá? Muito forte. Então, como que os médicos fazem? Trata com avaliação, por marca-passo, procura remédios do coração. São essas coisas que são tratadas no nosso país. Que eu acredito que tampe os ouvidos do autista, tá? Que ele não pode ouvir isso, senão surgem várias perguntas. Carlos Chagas deve se remoer em covas pensando, né? Deixei um grande feito para eles e eles nem assim conseguiram evoluir nas pesquisas. Ninguém vai liberar horrores de dinheiro, né? Por uma pesquisa, né? Mesmo sabendo que a Fiocruz tenta todos os anos, sabe? Tenta todos os anos informar os médicos, informar os alunos, informar tudo. Mas ainda temos muita dificuldade nessa área. Se você estiver achando que eu estou falando muita coisa, vai no hospital. Pergunta para alguém, sabe? Pergunta para uma pessoa mais de idade. Eu tive tios na família que descobriram fases crônicas, sabe, dessa doença. E não são tratadas. Não tratada. Ah, sabe o que é? Vai morrer. Só na fase crônica. Não dá tratamento, não há cura. Sabe? É paliativo. Você não vai morrer disso. É assim que se trata no nosso país. E por isso, né, sempre atinge as pessoas mais pobres. Por quê? Pois é. Se eu pegar, você pega um ônibus e vai ali, ó, no hospital. Tá entendendo? Só que aquele ribeirinho lá do Acre, do Amazonas, sabe, de Roraima, ele não tem essa chance. Ele vai atravessar um rio, tá? E para ele atravessar ainda esse rio, tá? Ele vai pegar uma embarcação, que a maioria desses lugares mais distantes é assim que as pessoas chegam nos hospitais, tá? E aí, para ele chegar no hospital, ele ainda tem que brigar com a sorte, porque se a embarcação virar, ainda tem um jacaré faminto esperando ele para comer. Isso tudo para chegar no hospital, para ser maltratado, para o médico nem sequer entender a doença dele e tratar ele paliativamente, sabe? Vou tratar aqui mais ou menos com medicação do coração. E nisso vai dando sequência de vida. Fazer o que, né? A doença é essa, negligenciada. Junto com mais uma outra, gente. Dengue, né? Leishmaniose, as doenças tropicais. Na África morre quase 500 mil pessoas anualmente por causa de doenças de Chagas. Mas ninguém está preocupado com isso, sabe? Os remédios do câncer são mais caros, sabe? Os remédios para a pele é mais caro. Muita coisa é mais cara, tá?
ninguém vai se preocupar com isso, não. Você pode viver aí tranquilo. 10 anos. Ah, minha avó tá tranquila, né? Tem chagas, não tem medicação, tá lá com seus 80 e poucos anos, de boa, né? Não pega. Deixa pra lá, né? É assim. Carlos Chagas, doença de Chagas, Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, médico, biólogo, cientista, também pesquisador, descreveu o protozoário Trypanosoma crucis em homenagem também a Oswaldo Cruz, que era seu patrão na época. Nasceu em 9 de 7 de 1878, faleceu em 8 de 11 de 1934, de um ataque fulminante. Então, gente, eu não posso deixar, né, de falar um pouquinho sobre Carlos Chagas, né? Uma vez que Carlos Chagas foi que descreveu a doença, fez todo com a menina, né? Quando ele foi atender a menina Berenice, ele fez as observações e até então ele estava tratando, desenvolvendo lá sobre uma coisa da doença, achando que era sífilis, né? Também. E quando ele se deparou com o protozoário e percebeu, né, na menina Berenice, que havia algo estranho. Nisso ele começou a tratar, começou tudo a descrever, tudo, quadro, ciclo de vida, etimologia, causas. Dizem, né, as más línguas da época, que ele se deixou contaminar, tá? Assim, eu não posso afirmar, né, que eu não vivi na época. Dizem as más línguas, igual eu falei, mas assim, ele morreu, né, de um ataque fulminante. Então, pode ser, né? Então, assim, é um grande feito. Ele era médico, biólogo, pesquisador, deixou um feito até hoje inalcançável por nenhum outra, tá? Nenhum outro no nosso país. Ganhou vários títulos, muitos e muitos títulos. Foi muito invejável, tá, gente? Como todo bom profissional, como todo pessoa que quer crescer, ele foi muito invejável, até na própria classe dele. E quando ele descreveu a doença, quando ele foi ganhar, por 2 vezes ele foi indicado ao título Nobel, tá? Nenhuma das 2 vezes ele chegou a receber. Por quê? Porque até a própria classe dele, médica e de pesquisa, sabe, gente, falava mal dele. Torcia contra e fez com que ele nem conseguisse, sabe, receber o próprio. Mas isso não tem nada a ver, né? Porque se você o prêmio Nobel, ele só de você ser indicado, você não precisa nem ganhar o prêmio. Se você é indicado, você já ganhou o prêmio, né? Se só foi indicado, você já ganhou o prêmio. Então, isso não importa. Não importa para ele. O que importa é o que ele fez pra gente, o feito que ele deixou, não só de Chagas, né? Quando ele descreveu o Trypanosoma crucis, quando ele descreveu o ciclo, quando ele detalhou tudo, de onde vinha, quando ele fez a questão do protozoário, do vetores, tudo. Não só disso, mas como na sífilis, como os estudos dele, como tudo. Questão de tudo. Eu acho que ele tem que ser lembrado, sabe? E mais ainda pra gente que somos biólogos e temos que lembrar dessa parte tão favorável que é esse leito que ele deixou, esse feito, perdão. Também é o nome, né, do protozoário, que é o Trypanosoma crucis, né? Foi em homenagem porque em seguida ele foi trabalhar com Oswaldo Cruz. Acho que vocês devem lembrar, fazer o nome, né, do Instituto Oswaldo Cruz, que também é um pesquisador, e para homenageá-lo, ele colocou o Cruz, né, Trypanosoma crucis, para homenagear Oswaldo Cruz. Então ficou esse o nome. Depois, em seguida,
todos os feitos dele e até os seus últimos dias de vida. Eu vou deixar um cronogramazinho no final do slide, só para vocês darem uma ideia, se alguém tiver curiosidade de ver, tá? Taxonomia, filo, Sacomastigófora, subfilo, Mastigófora, classe, Zoomastigófora, ordem, Kinetoplátida, família, Trypanosomatidae, gênero, Trypanosoma, espécie, Trypanosoma cruzi, reino, protista. Aqui a morfologia do protozoário, né? Como vocês podem ver, ele é eucarioto, apresenta várias organelas, uma aqui, destacando a mitocôndria aqui, cinetoplasto, aqui, núcleo, que também tem um retículo endoplasmático, várias outras, como vocês podem ver aí, aqui embaixo o flagelo, ó, para poder fazer locomoção. E todas essas organelas fazem parte do protozoário. Bem complexo ele. Aqui, gente, para deixar bem claro como ocorre, né? Temos o reservatório silvestre, que é um animal silvestre, que é ele que possui o protozoário no sangue. É ele que o protozoário vive no sangue desses animais silvestres. E aqui temos o vetor. O vetor, aqui temos alguns tipos, que é o Panstroginus megistus, Rhodinus prolixus e o Triatoma infestans. Então, assim, o que acontece? Esse é o reservatório, assim como nós, humanos, também somos um reservatório, e esse é o vetor. O vetor vai picar o animalzinho aqui que vai estar infectado. E o vetor vai picar depois o humano. Daí que vai surgir a doença. Apresentando um pouco da sistemática, né, do inseto, só para vocês darem uma olhada mesmo, como é composto, né, como ele é bem formado. Aqui a ordem dele, né, subordem, subfamília, família, Reduvidae e subfamília Triatominae. Como eu disse, né, são vários dessa família e aqui a gente vai falar de alguns. Aqui temos a distribuição dos vetores mais importantes, né? Como vimos aí, apresentamos alguns aqui que não vamos falar, estão em outras partes da América Latina. Os nossos mais importantes, né? De novo, Pastoginus megistus, Triatomas brasiliense, Triatomas infestas. Aqui, ó, onde cada um vai situar. Esse aqui vai estar nessas duas faixas aqui. Bem aqui, ó. Você observar a mesma setinha, vai estar em dois lugares. Enquanto esse aqui vai estar nessa parte aqui já chegando ali no Nordeste, ali na partezinha da Bahia. E esse outro, o infestado, já vai pegar essa parte toda aqui. Triatoma brasiliense, a coloração dele é marrom escuro com esse marrom ou amarelo pálido. Ele é o mais voraz. É a espécie vetora do Trypanosoma cruzi. Ele está presente no Nordeste inteiro e ele ataca o dia todo, ataca homem e animais. Aqui é o Pastrogillus megistus, possui coloração mais escura com manchas avermelhadas. Está presente nas regiões do Brasil, em São Paulo e já foi encontrado também no sul. Aqui é o Rhodinus neglectus,
ictus. Ele apresenta essa coloração mais marrom, com áreas meio amarelada. Ele tá mais presente, na verdade ele era mais silvestre, né? Agora ele tá mais urbano, ele tá vindo mais pro território urbano e ele é mais presente nos ninhos, galinheiro, aquela coisa assim, ele era mais encontrado aí. Só que agora ele tá bem mais urbano e ele tem sido encontrado, como eu falei que eles se adaptam muito com os lugares e vão de um lugar para o outro, ele tem sido encontrado mais nesses estados, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Mato Grosso e São Paulo. Como eu disse para vocês, ele apresenta 3 morfologias. Uma delas é a mastigota. A forma mastigota é arredondada, como mostra aí na imagem. Apresenta várias organelas. Apresenta um flagelo bem reduzido. Tem núcleo bem grande. É cinetoplasto, em forma de bastão, situado o núcleo e o flagelo. Dá para dar uma olhada aqui, ó. E o núcleo dele. Também é a forma infectante, que também está no interior das células do hospedeiro, um mamífero, né, infectado, e o homem. E é nessa morfologia que acontece a multiplicação. Forma epimastigota. Essa forma ela é também fusiforme, possui um cinetoplasto em forma de bastão. É nesta forma que ela não é infectante, por conta que ela está dentro do intestino do barbeiro e ainda vai sofrer alguma transformação para uma nova forma até ir para a forma infectante. Também é nessa forma também acontece divisões binárias, que é a sua multiplicação ainda dentro do intestino do barbeiro. Aqui temos a forma tripomastigota. A forma tripomastigota ela é alongada, levemente achatada, apresenta cinetoplasto arredondado. Dá para dar uma olhada aí na imagem, como vocês verem. Ela é localizada na extremidade posterior do corpo do parasito. As formas tripomastigotas são altamente infectantes, essa é a forma mais infectante delas, podendo ser encontrada no mamífero, no sangue e no espaço intercelular do inseto, na região posterior do tubo digestório também. Aqui só um resuminho rápido para vocês entenderem mais fácil a forma, né? Epimastigota. O hospedeiro aqui é um inseto. A divisão aqui é binária, no caso a multiplicação. A localização, trato digestivo anterior e médio. Na forma tripomastigota, aqui no inseto, não se multiplica nessa forma. O trato localização, trato digestivo posterior. Já na mastigota, mamífero, divisão binária, já acontece, no interior de células nucleadas, aqui nas células e tecido. Já aqui na tripomastigota, mamífero, não se multiplica também, e aqui já está no sangue, que já é no sangue. Aqui só para mostrar, né, elas coradas em lâmina, cada uma delas. Gente, aqui a gente tem os 2 ciclos bem distintos, tá? Eu vou explicar cada um. Primeiro eu vou explicar o ciclo aqui, ó, do Trypanosoma cruzi no próprio barbeiro. Vou chamar esse nome mesmo, tá? Barbeiro. Que como acontece? O barbeiro vai lá e pica, né? Normal, um animal. Porque ele se alimenta do sangue, né? Dos mamíferos, ele vai picar o mamífero ou o animal. Nessa ingestão da forma, lá quando ele estiver picando, a tripomastigota, sangue pelo vetor, né? Vai fazer essa ingestão. Vai haver a conversão, né? Dessa forma, porque ela não vai poder ficar nessa forma dentro lá do estômago dele. Então, ela vai passar para a forma epimastigota. E é nessa forma epimastigota que vai acontecer a multiplicação na porção média do intestino dele, que ela já vai começar a se multiplicar. Daí, então,
acontece uma nova diferenciação da forma para o tripomastigota, que é essa formazinha aqui. E aqui vai acontecer a liberação das formas tripomastigota junto com as fezes quando o barbeiro for picar o humano, tá? Aí aqui eu vou passar para o ciclo do tripanossoma no humano. Aqui o barbeiro vai lá, pica, né, o humano. Vamos lá ver como que vai acontecer. A forma aqui, tripomastigota, invade a célula hospedeira, né, na inoculação, aqui, uma simulação. Aqui vai acontecer, nessa fórmula, ele vai estar no formato tripomastigota, no sangue, que vai se difundir através da corrente sanguínea, a parte linfática, infectando outras células, né? Vai passando de um para outro e novamente se transformar na mastigota, na menorzinha, que é aquela com formato arredondado. E que essa é a intracelular. Essa aqui tá aparecendo aqui, mas é a formato redondo. Após essa penetração na célula, os tripomastigotos se transformam em a mastigota e se multiplicam. Aqui, eles já vão começar a se multiplicar, tá? A mastigota intracelular e se transforma em tripomastigota. Com o rompimento das células, entram na corrente sanguínea e linfática. Aqui eles já vão para a corrente sanguínea e na parte linfática. Ok. E vai, né? Já está aqui. É que ele vai completar o círculo. Aqui ele vai procurar o coração, né? Ou os órgãos que eles gostam de ficar. E daí vai acontecendo um novo ciclo. Aí vem um novo barbeiro que não está infectado, pica lá ele, que acontece um novo ciclo, e assim vai se gerando o ciclo. Por isso que é importante colocar os dois ciclos, tanto o ciclo que acontece no barbeiro, Triatominius, tô falando o nome barbeiro, tá, para ficar mais fácil, como o ciclo que acontece no humano. Por isso que aqui é o vetor e aqui é o reservatório. Isso pode acontecer num animalzinho aqui e nesse aqui também. Então, professora, mas eu ainda não entendi. Pois é, então vamos lá mais uma vez. Aqui temos o barbeiro, vou falar esse nome mesmo. E o que acontece quando o barbeiro vai lá picar o homem? Ele faz cocô, ele defeca. Quando ele defeca e ele está infectado, ele automaticamente, né, lá nas fezes dele, vai ter o tripanossoma. Nesse formatinho aqui, ó. Tá? Esse formatinho. O que acontece? Lá a pessoa que foi lá, que ele picou, a pessoa foi lá e coçou, aí vai lá, o tripanossoma vai entrar lá naquele lugar lá onde a pessoa coçou, né, lógico, e vai entrar na corrente sanguínea. Lá. Vai penetrar lá o parasita através das mucosas desses órgãos. Pode entrar na corrente sanguínea. Ok, lá na corrente sanguínea, que tem uma parte, ó, bem aqui já dentro de um capilar, de um vaso, aqui, ó, a hemácia, aqui o tripanossoma, dá até para ver o flagelo, como representando um vaso sanguíneo. Aqui, como vocês veem, representando um músculo, e olha essa parte aqui, isso aqui é um ninho. Nesse tecido aqui muscular, que já é um tecido do coração, músculo estriado, que é um dos órgãos que eles têm preferência, já está acontecendo o quê? Uma divisão binária. Ele já está se reproduzindo, ó. Ele já está se dividindo, já tem um ninho aqui. E é assim. E assim vai ocorrendo o ciclo. Depois vem outro besouro, outro inseto, que não está infectado, vem aqui e pica ele, e aí acontece a mesma coisa, né? E o ciclo volta a girar de novo. É nesse tipo, vou deixar esse resumo para você estar acompanhando quando tiver dúvida.
meios de transmissão. Vetor, né? Transfusão sanguínea. Hoje tem todo um controle para isso. Antes não tinha. As pessoas iam descobrir muitos anos depois que possuíam a doença. Congênita, a mãe passa para o filho na amamentação, no parto e quando a mãe é sagástica, o filho provavelmente será também. Acidente laboratorial, quem mexe com material biológico, sabe-se que corre esses riscos, por isso que temos os nossos IPI e os IPCs, que hoje são normas, e a OMS frisa sempre isso, que foi uma das coisas que ela mais frisou em questão dessa parte, quando ela diz da negligência com essa doença, né, que era tentar amenizar esses riscos na parte laboratorial, na parte sanguínea e na parte dos órgãos. Também tem a oral, transplante, também tem esses riscos, né? Transmissão, como eu falei, da mãe para o feto. Antes eles não tinham esse conhecimento, depois de algum tempo foi visto que sim, é um fato. Aqui eu usei próprios funcionários dos laboratórios. Contaminação no laboratório ocorre sim. E aqui, contaminação de alimentos. Coloquei o açaí, mas lógico, temos a nossa contaminação de carnes também e outros alimentos. Para cada meio de transmissão, tem mais ou menos um tempo, né, de um período de incubação. Então, para o meio de transmissão vetorial, a gente tem mais ou menos ali um período de incubação de 5 a 15 dias. Aí tem a hemotransfusão, que é quando a pessoa faz a transfusão de sangue. Tem a incubação de 30 a 40 dias, né? A oral, de 3 a 22 dias. A vertical, que é a placentária, que é do parto e que agora se sabe que a mãe passa para o filho. Então, na verdade, aqui ela nem tem um prazo, né? Não tem nem data. Ela já é automática. Aqui, você é uma paciente sagástica, você já automaticamente está grávida, você sabe que você vai ter que começar a medicação quando você tiver o neném para a criança. Aqui, acidental, né? Até aproximadamente 20 dias. Quando se fala acidental, geralmente é o pessoal de laboratório, o pessoal que trabalha na linha de frente, que acontece algum acidente envolvendo quem está manipulando o protozoário, ou uma amostra de sangue, ou órgão, ou qualquer coisa em que envolva esse material biológico. Você gosta de açaí? Eu adoro. Também adoro caldo de cana. Mesmo não tá podendo tomar agora, sabe? Mas eu gosto. Mas só que tem um probleminha aí. A gente nunca sabe de onde vem o nosso açaí e principalmente o nosso caldo de cana, né? E você já viu que em alguns lugares que a gente vai beber o caldo de cana, as pessoas moem a cana na hora? Pois é. E você sabe se essa cana é lavada? Como é que vem essa cana? Sabe? Como é que ele armazena e de onde vem? A mesma coisa do açaí. O açaí que você toma, você sabe de onde vem? O meu eu adoro o açaí do Amazonas e adoro o açaí do Pará, tá? Mas os outros açaí que você vai aí, você não vai sair perguntando, né? Ah, seu açaí é da onde? Tá. E você sabe como que cada um trata o açaí? Como que foi até chegar ali na loja para venda? Sabe? Pois é. Como é que foi a limpeza, o branqueamento do açaí, as lavagens? Pois é, porque o mosquito, ele fica lá nas palhas do açaí. Eles ficam ali nas frutinhas do açaí. Ele cai lá dentro. Aí o mosquito é triturado, tá? E o protozoário, ele é tão danado que ele sobrevive. Pois é. E aí vem
muitas vezes congelado. Olha para você ver, congelado. E você ainda adquire as chagas, tanto no açaí como no caldo de cana, tá? Isso mesmo. Então cuidado, viu, quando você for tomar o seu açaí. Hoje você não vai perguntar, né? Ah, vou pegar umas chagas? Não. Mas não fica consumindo em qualquer lugar, não, tá? Precisa sair de rua assim, não. Vai na lojinha. Ah, outra coisa também. Não fica achando que é só o açaí e o caldo de cana, não. Carne também, tá? Carne. Qualquer tipo de alimento, tá? Que for das áreas endêmicas. E também não fica achando que nós estamos no DF e não tem não, tá? Que eu vou mostrar no fim do slide a quantidade de besouro achado bem aqui, ó, na Fercal, que eu peguei no quadro da Embrapa, tá? Só para vocês, observação. Beijos. Sintomas fase aguda. A maior parte são assintomáticos, não apresentam sintomas. Aqui temos o chagoma de inoculação, edema periorbital e sinal de Romana. São edemas onde acontece geralmente a picada do inseto, então vai aumentar essas partes, que é ao redor do olho. É um dos sintomas, né? Também tem a hiperemia, que é o fluxo de sangue indo para um determinado órgão ou parte assim de um tecido, como se ele fluísse para um determinado órgão. Tem a meningoencefalite, né? Caso aqui vai ter uma infecção, geralmente acontece infecções nessa parte aqui do cérebro, quando é por bactéria, parasitas, fungos, vai acontecer isso. Tem a miocardite, que é um aumento, né, também, uma infecção também, com um aumento, pode ocorrer palpitações, desmaios, alguns sintomas nessa parte do coração apresentar aqui, né? Também tem a cefaleia, como mostra aqui, né? As dores de cabeça, que já é um indicativo de que alguma doença está se apresentando e se mostrando ali. Aqui na fase crônica, né, já temos a infecção já bem generalizada, provavelmente temos 10 anos, né, que é quando chegamos na fase crônica, logo após 10 anos. A infecção já está crônica, com baixa parasitemia, o coração já está aumentado, né, já apresenta dilatação dos ventrículos. Já temos a miosite do esôfago. O esôfago começa a, se comprimir aqui, o cólon e o intestino delgado. A destruição dos glândulos é compensada com o aumento da massa muscular, levando a megaesôfago e a megacólon. Vou mostrar na próxima imagem. Geralmente nessas fases aqui, o esôfago se comprime, né, como eu disse, e a alimentação aqui já é muito ruim para comer por conta disso. O aumento do coração também vai dando aquele cansaço, que a pessoa, lógico, né, vai virando uma pessoa cansada por conta do aumento, vai exigir bem mais dela. Já é uma das fases bem crítica. Fase crônica, aqui temos uma imagem, né, onde apresenta uma cardiomegalia, dá bem para ver aqui já é bem bastante grande, né, e aqui uma cardiomegalia, 3 tamanhos bem diferentes de corações, né, estado já bem crítico. Aqui sobre a epidemiologia da doença, estima-se que 18 milhões de pessoas com a doença, né, estejam. 100 milhões participam, né, que constitui a população de risco, que estão distribuídas em 18 países americanos.
Dos infectados é 220 mil, vamos supor, morrem a cada ano. Essa doença ela é distribuída em vários estados brasileiros, como visto no mapa. Alguns estados apresentam mais, aqui eu citei 80% mais concentrado no Pará, mas os dados eles têm mostrado mudanças repetidas anualmente, por conta da própria adaptação do inseto e como ele tem se adaptado a territórios. Então, esses dados mudam direto. Aqui, uma das patogenias, né, pontada, numa lâmina corada, na forma tipo mastigota, dá para vocês verem, bem nítido. Aqui na forma a mastigota, também, ninhos, né, aqui também, ó. Só para deixar como fica nas. Aqui são mais outros exames, né, como eu citei lá, hemoaglutinação, aqui é um pocinho, tá, é um exame. Cada pocinho aqui você vai colocar uma gotinha de sangue, aqui é a imagem, e vai usar o reagente, é bem fácil, esse aqui. Você vai usar o reagente e vai ver numa das pocinhas como vai reagir. Aqui no caso, ó, reagente, né? Não reagente, né? Não tem. Indeterminado. E aqui reagente. Então, a pessoa apresenta. Bem fácil esse exame. Alguns exames são até mais são rápidos e fáceis. Mas chegar até esse diagnóstico, as pessoas vão descartando todos os outros da parte cardíaca até imaginar que pode ser uma doença de Chagas. E é por isso que acontece tanto, por isso que tem tanto essa dificuldade, que o médico vai descartando todos os outros até ele imaginar, não, pode ser que seja doença de Chagas. E aqui numa imagem, né, luminosa, onde você vê eles nitidamente também, pode ver um pouco do flagelo, bem mais vistoso. Só um pouco da parte do diagnóstico laboratorial de sorologia. Sobre o diagnóstico, né, o que podemos falar é que existem inúmeros exames, até então, mesmo sendo uma doença centenária, como eu falei para vocês, ela tem bastante exames. Entre eles aqui temos os sorológicos, que é o anticorpo de IgM, hemoaglutinação, vou explicar na outra, diagnóstico moleculares, que são a PCR, que são a reação de cadeia polimerase. Aqui eu posso mostrar para vocês um esfregaço de sangue, onde você vê as hemácias bem nítidas aqui, e você simplesmente vê eles aqui. Olha a quantidade dele no sangue. Bastante, né? Outros exames aqui complementares também, pode ser um hemograma normal, urinálise, prova de função hepática, o raio-x, aqui cortou, mas é o eletrocardiograma, porque no eletrocardiograma você consegue ver o tamanho aumentado do coração do paciente. Aqui ficamos com o tratamento, depois de todo o sofrimento de se chegar ao diagnóstico, aos efeitos da doença e fechar o quadro, vamos entrar no tratamento e vemos que no tratamento ainda chega a ser frustrante. Por quê? Temos alguns, vamos supor que dois, né? 2 remédios, porque o outro, né, nem encontramos mais. Onde um só tem nos Estados Unidos e Canadá. O SUS não nos fornece. O outro simplesmente é nosso. Foi produzido, foi feito, ele está no mercado aí desde 1960. Na construção de Brasília. Então vocês tiram daí, de 60 para cá, ninguém mais se interessou. Não é eficaz para todas as fases. Quando eu digo fases, seriam as morfologias, né? Então, nem na crônica e nem na aguda. Então, apresenta efeitos colaterais
difícil, porque ele apresenta anorexia, muito forte os efeitos dele. Então, assim, como estamos ultrapassados, até na parte do remédio, entendeu? Como esse pessoal é esquecido, entendeu? Então, assim, tem outros países que estamos lá na frente. Estados Unidos, Canadá. Aí o que acontece? Vamos se tratar sintomático, onde vão procurar tomar diuréticos, antirritmíticos, que é isso que é passado nos postos de saúde, assim como também eles fazem a implantação de marca-passo, né? Que é assim que vão começando a camuflar a doença de Chagas. É assim aqui no Brasil, como em outros países da América Latina. E aí, a OMS às vezes ainda diz que a doença não é negligenciada. Não existe. Ela é negligenciada sim, quando você procura alternativas para amenizar uma coisa nesse sentido aqui e você só tem um remédio para fornecer, você já está sendo negligente. E como diz aqui, a doença não tem cura, caso aconteça na primeira fase, né? Só que dificilmente alguém leva uma picada hoje, daqui 15 dias ela tá sabendo, ela consegue o diagnóstico. Então, provavelmente quando você vai conseguir é 10 anos depois, que é quando já está na fase crônica, então tudo vai abaixo. E é isso. E vamos continuar na estaca zero. É isso. E as profilaxias, como eu havia falado, né? As profilaxias não adianta você fazer a profilaxia se você não tratar aqui, ó, os meios de transmissão. Por isso que eu coloquei eles aqui. A OMS diz que a transmissão vetorial está controlada. Vamos acreditar, né? Mesmo sabendo que é inviável isso, né? É inviável dizer que está controlada. Mas vamos acreditar. Mas aí temos que fazer dessas outras meios aqui, ó, sabe? A gente não ter erro. Conseguir controlar, conseguir fazer tudo certo e correto para não haver mais transmissão. E a gente conseguir controlar e tratar somente as pessoas que já estão com a doença. Principalmente essa parte aqui, ó, transmissão acidental, que é o de laboratório, que mexe com as amostras biológicas, essa aqui oral, que pode ser por alimento, como eu falei, pelo açaí, cana de açúcar, caldo, comida, carnes, porque o animal também é um dos reservatórios. Então, assim, tudo isso aqui tem que ser muito bem, por isso que eu coloquei a parte das transmissão aqui nas profilaxias também. Aqui também o tratamento precoce é indispensável ao paciente saber bem cedo a doença para poder ter o tratamento e poder conseguir, pelo menos, ter uma chance de ser tratado. Políticas públicas, por quê? Tudo está envolvido política. O governo, o estado, o município tem o direito, sim, de tratar o paciente, tem o direito de levar uma condição melhor para o povo da sua cidade, uma condição melhor para o hospital, para que o paciente não se locomove a um outro estado para fazer o tratamento. Sobre a educação, a questão de toda a população, do médico ao paciente, a todo mundo. Porque a pessoa também tem que saber da doença, tem que entender a doença. E quem for tratar a doença tem que saber também. Porque não adianta, como eu falei, ela é complexa, ela tem várias fases. Tanto o vetor como as fases, ela confunde. O vetor é adaptativo, ele sai de um estado para outro e ele se adapta muito bem. Então, assim, a questão de educação aqui é entender, procurar meios de entender e melhorar essas condições. Já as de moradia, melhorar as moradias das casas, da população, daquela população pobre, ribeirinha, que mora em lugares que não tem, sabe, condições, asfalto, toda essa questão.
E aqui, o mais simples, né, que é telhar aqui, ó, telar, né, perdão. Telar as portas e as janelas, para o mosquito não entrar, apagar as luzes, né, porque ele adora luzes. Colocar mosquiteiro, isso aqui é muito visto na parte do Nordeste, né. Usar inseticida sempre, isso aqui é os municípios, tá? Tá sempre usando aqueles fumacê, tá, gente? Sempre, isso aqui é dever do município usar, tá? E usar inseticida de casa mesmo, porque dizem que ele é, como é que se diz? 100%, tá? O mosquito morre com ele facilmente.